Então, voltando no segundo bloco, né? Você nem sabe o nome do programa, Conversando com Ezequiel Schacht. Estamos aí com o Udo Sarlé falando sobre técnicas de PNL que você pode utilizar ou que alguém faça com você e algumas coisas práticas que você pode fazer consigo mesmo, né? Falei sobre cortar cordões, Udo. Exato. Isso foi uma técnica, inclusive, que fez parte, vamos dizer assim, da minha vida, né? Por vezes, tu tem situações na tua vida em que tu te vê agarrado a uma coisa, a um episódio, a uma pessoa e, na verdade, tu sabes que tu precisa cortar algumas relações, né? Mudar o teu foco, mudar a tua relação que tu tem com aquela pessoa, ou com aquela situação. Então, essa técnica é bastante interessante quando a gente começa a imaginar através de cordões qual é a relação que tu tem, ou com aquela pessoa, né, ou com aquela situação, e tu consegue visualizar efetivamente como é que está essa tua relação com a situação. Problemas de relacionamento, eu lembro muito bem o que eu fiz contigo, Udo. Isso eu tenho que sorrir porque é um prazer enorme quando tu consegue ajudar a pessoa a ela sair da situação. Eu não posso fazer nada com a pessoa, eu posso ajudar ela a acessar conteúdos dela, acessar recursos e ela cortar coisas que incomodam, né? E às vezes nas relações, um divórcio, por exemplo, né? Eu posso me divorciar da pessoa, mas eu tenho filhos. O divórcio é com quem? Com os filhos? Mas eu tenho relações familiares, porque a gente se torna parte da família, né? E isso é muito dolorido. Sabe muito bem, quem passou por isso sabe, né? Infelizmente, eu passei também. Mas algumas relações vão ter que continuar, né? Eu tenho uma mãe dos meus filhos, bom, minha relação com ela é diferente, mas vai ter uma relação porque tem os filhos envolvidos. Então, a metáfora que o Udo usou, né? Eu tenho cordões, tem gente que pega espias, tem gente que usa raios laser, né? E aí tu brinca ainda, que cor tem essas relações, né? É vermelho, é preto, é branco, então a pessoa vai dar o seu significado, né? Exato, exato. E a gente, na verdade, a gente tem vários cordões, né? Eu falasse agora numa situação de divórcio ou de separação, a gente tem vários cordões, né? E tem aqueles cordões que a gente efetivamente sabe que não são mais ecológicos na relação, que a gente passa a ter, então, com a pessoa com quem não tem mais um casamento, por exemplo. E tem aqueles cordões que são essenciais em manter, a questão dos filhos, é exatamente isso. Isso é uma relação que tu vai ter, então, com o ex-cônjuge, que é necessário manter. Mas tu tem que identificar aqueles cordões que não são mais necessários ou que não te trazem mais algo no sentido de crescimento. É uma relação que precisa ser cortada. Às vezes, muitas separações a gente vê, elas são minadas de brigas e coisa, e por vezes a gente precisa cortar esse cordão, porque a gente tem mais pessoas envolvidas, né? Então, quando tu começa a enxergar, e é muito interessante, quando tu começa a enxergar esses fios, ou esses cordões que te ligam, por exemplo, ao ex-cônjuge, né? Tu começa a enxergar, imaginar espessura desses fios, a cor desses fios. A cor tem muito a ver, né? A cor tem muito a ver com essa relação que tu mantém. E aí tu consegue, enxergando esses fios, tu consegue desfazer essa ligação, né? E tu mantém só aquilo que é essencial. Então não existe um padrão de cromoterapia, tal cor significa Sim. Isso, mas normalmente amor é vermelho. Bom, eu tenho uma relação de amor com o ex? Não, então literalmente pega uma tesoura mental, corta.
É interessante, eu até queria, Ezequiel, queria falar um pouquinho sobre as cores, porque eu acho que cada pessoa, né, dentro do seu mapa, né, ela consegue fazer essa relação. Falasse há pouco o raio laser, né, bom, pode ter uma outra ligação realmente, né, mas geralmente tu vais verificar que, por exemplo, para mim funcionou muito bem a questão das relações com cores, né, para mim funcionou bem, porque as cores para mim significaram bastante. Né? Eu vi naquelas relações maléficas cores, por exemplo, cores que não nos reportam uma sensação muito boa, né? Que são preto, cinza, alguma coisa. E naquelas relações que são benéficas, a gente consegue enxergar cores mais vivas. É interessante, voltando um pouco, você lembra que eu falei do movimento dos olhos? O Udo está se entregando o tempo todo de como é que são os canais de preferência dele. Ele está lembrando das relações, das cores, e os olhos dele estão aqui. E como o Udo é bastante auditivo digital, ele está olhando para baixo e para a esquerda, é só você perceber. E ele está refletindo, está escolhendo as palavras que ele vai falar, né? Então, as relações, a gente deixa a pessoa usar a metáfora. As cores, tanto faz. Para o Udo, determinadas cores vão ser importantes, outras não. Tem gente que tem nesses relacionamentos não apenas uma espia de aço, então não é um raio laser que é fácil de cortar, Sim. mas uma espia de aço precisa de um material, então tu faz a pessoa imaginar e cortar. Tem gente que tem correntes, se está aprisionado, mas correntes também se dissolvem, né? Nem que seja com ácido, né? Nem que seja com uma grande tesoura, né? E nas relações, as nossas coisas que nos ofendem, elas estão normalmente com ligações muito fortes. Tem sentido? Tem alguma vantagem tu manter isso? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai mudar se tu cortar. E outras relações, por exemplo, vai ter que ter uma relação, falando de ex, então, né? Tem a ligação com os filhos, com família. Você precisa manter. Tem determinadas ligações, só que vamos dizer assim que tenham 10 ligações. E você, literalmente, cortou 9, mas uma ficou. Talvez mais que uma, afeto, respeito, amizade, não sei. Cada pessoa vai colocar, né? Exatamente. Eu acho que isso também traz a uma outra coisa, né, Ezequiel? Às vezes, a gente sabe que existem relações que terminam de uma forma muito, muito dolorida, né? Então, às vezes, até a relação, tu falaste afeto, amizade, respeito, mas existem relações negativas também. Ódio, raiva, tristeza, né? E que não são boas pra gente, porque elas não ajudam a gente no dia a dia. Então essas relações também elas fazem parte dessas ligações, e essas ligações elas precisam ser superadas. Isso é interessante. Essas metáforas são tão lindas, né? Porque tu consegue, o cérebro entende por metáforas. Né? O nosso cérebro é como se fosse uma criança de 5 anos, 15 anos não, 5 anos, né? Então a mente é muito imaginativa. E você entra nessa jogada dessa mente imaginativa e você consegue fazer literalmente transformações. Aliás, a pessoa faz transformações na vida, né? Exato. Bom, até é interessante também a gente comentar que às vezes, por vezes, né, isso é um aprendizado que eu levei, às vezes a gente supera situações na vida quando elas passam a ser indiferentes. E quando os sentimentos ruins, que às vezes a gente entende que para cortar uma relação, para cortar uma situação, para cortar um vínculo, a gente precisa ter um sentimento contrário àquele que a gente tinha de amor, de afeto ou de ligação. Pode ser até com uma atividade profissional que a gente deixa de ter. Qual é o contrário do amor, Udo? Olha, que eu saiba é indiferença. A gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Não, ódio e amor é que nem energia positiva ou negativa. Eu desejo o mal para alguém, o universo não sabe o que é positivo e o que é negativo. E o ódio e o amor andam muito junto, então eu tenho muito ódio da outra pessoa, cuidado, tá? Esse sentimento meio confuso.
Mas você sabe que a relação acabou mesmo quando não tem mais sentimento. Exato. Acabou. Usando só metáfora, eu tenho atendido muitas pessoas, né? E nessa semana, foi a terceira sessão, semana passada, a terceira sessão de uma pessoa. Na segunda ela já tinha resolvido um monte, ela veio na terceira sessão para resolver mais um pouco, e foi nos últimos 5 minutos. Ela tinha um problema de mãos trêmulas, e ela não conseguia, as mãos inquietas o tempo todo. E eu usei uma metáfora de cores também, e pedi para ela imaginar qual é a cor, fiz a pessoa conversar com aquela cor, e me manda mensagem, e isso, Udo, não tem preço, né? A pessoa te mandar mensagem e diz, minhas mãos pararam de tremer. Tu linkar uma coisa negativa com, por exemplo, uma lição de vida que a pessoa precisa. Então, isso vale para as relações, isso vale para os tiques nervosos, né? Nervosos, tiques, né? Ticket, senão tem que ter o bilhetinho, né? Tique nervoso, né? Então é muito legal. Ainda, Udo, só para voltar, Udo falou de posições perceptuais. Muda totalmente uma determinada situação quando tu sai literalmente do teu corpo, que nem o filme Ghost, né? O outro lado da vida. Sim. De repente o cara vê a situação e começa a perceber que a gente também causa dor para outra pessoa. E às vezes eu não falei nada, mas numa outra posição eu percebo que eu fiz isso. Eu mostrei indiferença, mostrei ódio, mostrei desdém. E quando eu assisto isso, Udo, o que acontece? Agora, nesse momento, até me flagrei mudando a posição dos meus olhos, tentando me lembrar de uma situação. A bem da verdade é que em qualquer situação da vida da gente, a gente às vezes diz assim, nossa, fui pego de surpresa. A gente nunca é pego de surpresa. A gente sempre tem todos os sinais ali, a gente só às vezes não consegue enxergar. Então, não vamos falar só de relacionamentos, mas vamos fazer, por exemplo, na tua atividade profissional. Se as coisas não estão certas, se elas não estão indo bem, se tu não tem uma boa relação no teu trabalho, te afasta, olha o filme, vê o que tu estás fazendo, como é que tu estás agindo, quais são as possibilidades, as inúmeras possibilidades que a vida te oferece, né? E aí isso precisa de um esforço para melhorar essa situação. Então isso não é só nos relacionamentos, em todas as relações que a gente tem na vida, né? Seja no trabalho, seja uma relação amorosa, seja uma situação financeira difícil que está passando, porque é nesse momento que, te afastando e olhando, consegue identificar exatamente qual é o melhor caminho ou quais são os caminhos e as decisões que tu tomaste no passado que te levaram exatamente a essa situação. Gudo, a conversa no programa sempre a gente pensa, pô, como é que nós vamos falar 28 minutos e o tempo diz, é que nem o leão, o tempo ruge, né? Não urge, ele ruge. Então estamos chegando finalmente aí de mais esse programa. Se te interessa, nós podemos voltar a falar sobre técnicas bem simples. Udo, grato, uma palavra para o pessoal aí? Bom, enfim, como sempre, né, estou muito feliz de poder participar e dividir um pouquinho com o meu conhecimento, e a forma com que eu hoje lido com a minha vida, que me trouxe bastante mais qualidade. Então é muito mais fácil tu tomar decisões quando tu usa técnicas que são relativamente simples, né, e realmente são, mas que podem fazer uma grande mudança no teu bem-estar. Pois é, então, se você gosta do assunto, divida, compartilhe. Se você detestou, manda para os inimigos, né? Como pediram para o Chico Anísio, né? Você também tem inimigos? Todos temos, né? Mas diz ele, nenhum presta. Então, brincando, né? E brincar sempre é bom. Se você gosta do assunto, continua com a gente ou mande sugestões aí de conversa, como eu já havia falado. Até o próximo programa.